Olá, eu sou Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás da máquina. Diogo, até que enfim chegou o dia. É hoje que a gente vai falar sobre a inteligência artificial, se ela pode ou não extinguir os seres humanos. É um papo que parece meio coisa de doido, tem um pouco a ver com teoria da conspiração, sociedade secreta, mas faz muito sentido porque tem muita gente com muito dinheiro falando sobre isso. Gente do tipo do Elon Musk e do Sam Altman, que é presidente da OpenAI. E a gente também conversa sobre um zum que está circulando aí na internet, muita gente falando, que parece que o Google está mais burro, né? Estão falando que o Google está mais burro, que o Google ficou pior, que não está entregando as coisas. Será que deu tilt no Google? A gente vai discutir também sobre esse assunto. Vai dar tempo também de falar de um tipo de serviço por assinatura que é muito curioso, viu? Mouse vitalício para a vida toda. Quem usa mouse hoje em dia? Mas enfim, para você que só está ouvindo a gente, um recado. A gente também está no YouTube, ou seja, lá você pode ver as nossas carinhas ao vivo e a cores a partir das 2 horas de terça-feira no YouTube do UOL, lá no canal UOL. Diogo, eu sei que fazia muito tempo que você queria tratar desse assunto, de pessoas que atribuem à inteligência artificial o poder de destruir os seres humanos. Que doideira é essa? Você não bota fé no meteoro, cara? Você acha que o aquecimento global não é coisa suficiente para acabar com o planeta, não? Você acha que é inteligência artificial? Não sou eu que acho. Vamos pontuar bem. Não sou eu que estou falando que esse é um risco, né? Eu já te coloquei do lado de Elon Musk, cara. Mas é um tema que acho que a gente precisa discutir, porque assim, faz parte do momento atual, né, da tecnologia. E é isso, então tem muita gente que coloca a inteligência artificial como uma tecnologia potencial de risco existencial, né, que pode levar, e aí quando eu estou falando do risco existencial, é o risco que leva à extinção da humanidade. Uau! Então tem vários tipos de risco, quando você tá falando das pesquisas, e tem em inglês, né, eles colocam como o X risk, né, que é o risco existencial, que é quando desandou, entendeu? Tipo, não é que vai sobrar poucos humanos, não. Tipo, não vai sobrar nenhum humano, né? Então tem essa questão. E aí, com esse lance da inteligência artificial, se vem debatendo muito, né, sobre esse risco existencial, que ele surge principalmente a partir de uma coisa específica, que é o problema do alinhamento da inteligência artificial. É tipo alinhamento de pneu, cara? É tipo um alinhamento de pneu, né? Mentira. Eu tava zoando. Não, é tipo isso. Vamos entender que assim, imagina assim, a gente está criando máquinas cada vez mais sofisticadas, inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, né? O que a gente tem hoje, os LLMs, os linguajões, como a gente colocou aqui, os modelões, né, que são esses chatbots, eles têm ali, né, algum comportamento inteligente, porque ele gera algumas respostas, ele cria conteúdos e tal, mas ele está muito longe do que se busca chegar, que é a tal da AGI. Que isso, cara? AGI é a inteligência artificial geral, cara. Que é aquela inteligência artificial que vai ter uma capacidade cognitiva superior ou igual ou superior à do ser humano. Mas hoje você já não pede pro ChatGPT fazer uma coisa, ele faz? Isso já não é algo parecido com o que o ser humano faz? Não. Parece. Então, esse que eu falei, que parece, muita gente acha que é, mas a verdade que ele faz ali ele trabalha com métodos estatísticos, tal, então ele não tem um raciocínio por trás, tanto que assim, para fazer contas ele é péssimo, né? Então ele consegue fazer uma baita, sei lá, redação argumentativa, aí você pede para ele fazer uma aritmética básica, ele erra, sabe? Uhum. Então, é isso. E aí o que se busca é essa IA geral, que vai ter todas as nossas atividades e tarefas cognitivas mais sofisticadas do que o ser humano. Seria essa superinteligência. E aí tem uma questão, que é, se essa superinteligência não estiver alinhada com os interesses da humanidade, pode dar chabu. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto de início dessa conversa do risco existencial. E aí tem até um exemplo que eu acho didático, ao mesmo tempo eu acho exagerado, que é o dos clipes de papel. É um experimento mental, né, que foi formulado pelo Nick Bostrom. O Nick Bostrom ele é autor de um livro que chama Superinteligência,
E aí ele põe isso daqui. Imagina assim, que você vai fazer uma fábrica de superinteligência de fazer clipes de papel. E essa máquina, ela precisa otimizar esse processo, né? Então, de repente, ela precisa fazer a quantidade maior de clipes de uma forma mais otimizada, maximizar isso. E aí ela pode perceber que se ela precisa fazer isso, né, então talvez ela tenha que consumir mais energia. E talvez ela comece a tirar a energia elétrica mesmo, né, que eu tô falando, dos humanos. Do meu PlayStation. Do seu PlayStation. Aqui Porra. do All Tilt. Hein? Vamos cortar nossa energia. Não vamos transmitir, não vamos gravar. E aí pode ser que ela precise de mais minério. E ela começa a tirar os minérios dos humanos. Até no momento que ela vai dizimar os humanos, porque o foco dela era maximizar, fazer a porra de um clipe de papel. Entendeu? Que ela Esse é o experimento mental do cara, entendeu? Só pra você entender o nível de argumentação. Então, óbvio, né? É que ele usa isso para ilustrar, no caso específico, mas mostra essa questão do desalinhamento, né? Da inteligência artificial. Então, como que a gente faz para garantir que a inteligência artificial geral, essa super inteligência, que vai ter capacidades muito maiores do que nós, que ela vai poder, por exemplo, se replicar muito rápido, ela vai poder controlar coisas críticas, né? A nossa energia elétrica, a nossa água, os nossos alimentos, ela vai poder fazer tratamentos invasivos. Como que a gente faz para alinhar tudo isso com os nossos interesses? Então, o ponto de partida dessa discussão do risco existencial vem disso, né? Como eu alinho a inteligência artificial para estar de acordo com os valores do que nós queremos como humanos. Nossa, você falou de uma coisa muito subjetiva que é valores dos seres humanos e você também falou sobre um experimento que na verdade é uma coisa hipotética, mas a preocupação em relação a esse risco existencial já está pipocando aqui e ali no mundo, né? A gente vê notícias esparsas, a gente acha que é uma coisa isolada, mas está acontecendo essa preocupação. Eu tenho 2 exemplos de como essa discussão acontece entre as pessoas que mandam na inteligência artificial. Uns que defendem a existência desse risco e outros que acham que não tem nada não, sabe? O primeiro deles é aquela carta, a famosa carta do Instituto Future of... Como que é? Life. Future of Life. A vida de quem, sabe? Mas enfim, o Future of Life publicou uma carta falando para... É Future of Life ou Life of Future? Eu sempre confundo os dois. Mas é do Max Tegmark, né? Esse mesmo. Que é um pesquisador do MIT. Esse mesmo. Enfim, ele juntou uma galera aí, assinaram uma carta e eles só estavam falando o seguinte: no auge do hype da inteligência artificial... Que foi ano passado, né? Foi ano passado, no comecinho do ano passado. Gente, para tudo. Para de desenvolver ChatGPT, Google Bard, na época era Bard, não era Gemini. Para tudo. Vamos discutir aqui, ter uma discussão de relação. Só depois disso a gente volta a desenvolver, porque o que vocês estão criando é algo que tem um potencial muito grande de substituir os seres humanos. Eles não falavam risco existencial, eles eram mais polidos que você, Diogo. Mas eles falavam algo como: sistemas de inteligência artificial contemporâneos agora estão se tornando competitivos com relação aos humanos em tarefas gerais e devemos nos perguntar: devemos deixar as máquinas inundar nossos canais de informação com propaganda e em verdade? É uma boa pergunta de se fazer, né? Uhum. Devemos automatizar todos os empregos, inclusive os gratificantes, ou seja, aqueles que têm o maior salário? É outra pergunta boa de fazer. Devemos desenvolver mentes não humanas que poderiam acabar nos substituindo, nos tornando obsoletos e nos superando em número e inteligência? Ou seja, perguntas super pertinentes. Só que esse instituto, ele tem uma inclinação em torno de uma tese que acha que o ser humano tem que evoluir para superar as dificuldades da vida e a tecnologia tem que ser incorporada aos seres humanos, mas não são todos os seres humanos, a gente já vai falar sobre isso. O outro fato que provocou, que fez com que a gente olhasse todo mundo, olhasse com olhos desse tamanho e pensasse: tem alguma coisa estranha aí. Acho que todo mundo conhece o ChatGPT. Uhum. Sabe que por trás dele tem uma empresa chamada OpenAI. E o cara que mandava nessa empresa, que era a cabeça dessa empresa, foi demitido. Pô, você imagina. Você pega a cara da empresa e fala: vai pastar. Uhum. Como é que você faz isso? Mas o que aconteceu foi um disse-me-disse,
uma mistura de fofoca e versão não oficial, que basicamente é o seguinte: a versão oficial é que o conselho da OpenAI, que tem uma gestão diferente por lá, não estava confiando muito no Sam Altman. E falou, olha, a gente perdeu a confiança nele, no que ele está fazendo, parece que ele está fazendo umas coisas meio secretas, não está contando pra gente, até aí tudo bem. Só que a versão extraoficial, inclusive eu falei com um ex-funcionário da OpenAI, e eles têm esse sentimento lá. Eles estavam, o Sam Altman estava liderando dentro da OpenAI justamente a inteligência artificial de uso geral. E o problema é que ele não estava se preocupando com o impacto que essa inteligência artificial de uso geral poderia ter na sociedade. Só estava tocando o pau na máquina. Estava fazendo, não estava falando com ninguém e também não estava consultando e informando o conselho. Aí eles resolveram demitir o cara, só que teve uma reviravolta e ele voltou para a empresa. Ou seja, a gente não sabe se ele continuou a fazer essa inteligência artificial que pode em algum momento nos substituir, ou se ele deu uma parada, tomou uma água, ficou mais tranquilo e repensou as atitudes dele, né, Diogo? Esse caso da OpenAI ele é emblemático porque ele mostra exatamente essa disputa de narrativa também que tem. Porque, ao mesmo tempo, a OpenAI ela nasce com essa missão, né, de ser uma empresa de inteligência artificial que vai buscar essa IA geral que seja benéfica para todos. E dentro da OpenAI, então, tem um grupo sério que tem uma preocupação gigantesca com essa questão dos riscos existenciais. Então, eles têm uma equipe lá que eles chamam de superalinhamento da inteligência artificial, um grupo de pesquisa sobre isso, e eles atuavam nesse sentido, né? E aí o que falavam é que o Sam Altman, ele perdeu um pouco dessa pegada, sabe? Ele foi muito pro lado do mercado, sabe? Vamos fazer produtos rápidos, colocar no mercado, sem se preocupar muito com as consequências disso, e nem aonde se... E aí tem uma questão, né? Ele fala que está em busca dessa inteligência artificial geral. A questão é que dentro da comunidade técnica e científica também se tem muita dúvida de como vai fazer para chegar nessa inteligência artificial geral e quando isso vai acontecer. Não é uma coisa para amanhã, né? Não é uma coisa para amanhã. A gente acha que não. Né? Então, mas, de novo, a tecnologia é totalmente imprevisível, mas o que a gente sabe é que existe um caminho longo até chegar lá. Então tem toda essa disputa de narrativa também, né? Ou seja, esses dois exemplos que eu trouxe não são as únicas evidências de que essa é uma discussão que está pipocando entre quem faz IA. Tem grupos que disputam uma coisa e outra, né, Diogo? Sim. Hoje, por exemplo, se você olhar para a comunidade técnica de inteligência artificial, para os grandes nomes de pesquisa, para os grandes laboratórios, tem até uma divisão assim que se coloca, que é uma galera mais de ética, e aí tem até um nome para eles, que é o AI Ethics, né, que é a galera que pensa a ética da inteligência artificial. Ética FC. E aí tem um outro grupo, que é o AI Safety, que pensa a ideia da segurança da inteligência artificial. Qual que é a Sociedade Esportiva Segurança. Qual que é a diferença qual que é a disputa desses dois grupos, né? O grupo de AI Safety ele trabalha muito com essa hipótese do risco existencial, de que a inteligência artificial geral pode levar a uma extinção da humanidade e tal. E a galera do AI Ethics, eles têm uma rixa. Eles falam, essa galera do AI Safety, eles criam esse argumento, né, é um risco existencial. Esse risco existencial eu coloco como um risco hipotético. O que é um risco hipotético? É um risco que é uma hipótese. Pode acontecer? Pode. Né? Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? A gente não sabe, é muito baixo. Então, por exemplo, qual que é o risco de cair de a gente acontecer a mesma coisa que os dinossauros com a gente? Pode vir um meteoro? Pode. Pode, né? Não tem nenhuma lei falando que não pode vir um meteoro. Pode vir, mas qual que é a probabilidade? É um risco existencial, não é? Exato. Mas qual que é a probabilidade? A mesma coisa com a inteligência artificial. E aí o lance é que a galera de AI Ethics, né? Eles falam assim, essa galera aí fica falando de risco existencial porque eles não querem focar no aqui e agora, nos problemas que tem de vieses, de segurança, de privacidade, de regulações. Então tem essa rixa, né? Tanto que essa galera do AI Safety, eles são até chamados por alguns, com um termo mais pejorativo, que são os AI Doomers, né? Que seria a galera da IA do fim do mundo, sabe? Então tem essa disputa também de narrativas até mesmo dentro da academia. E aí eu pego nomes importantes, né? Por exemplo, o Yann LeCun, que é o pesquisador-chefe da Meta, de IA, um dos maiores nomes de inteligência artificial, ele
não é dessa linha do risco existencial, sabe? Falou, não, tem um monte de outro problema aqui que a gente tem que resolver. Que bom, né? Porque a Meta está implantando um sistema de inteligência artificial agora, que as pessoas vão começar a usar e ela tem que se preocupar com ações urgentes. Exato. Se vai discriminar as pessoas, se vai reproduzir vieses que acontecem no nosso mundo, se vai tomar uma decisão que possa prejudicar alguém agora e não no futuro próximo toda a humanidade. Exato. E aí você tem outros nomes que são também relevantes, que eles acham e acreditam muito no risco existencial, né? Como o do Hinton, que era... De quem? Hinton. Hinton? Que era do Google. Uhum. E acho que ele ganhou, inclusive, um prêmio que é o Turing Awards, que seria tipo quase o prêmio Nobel da computação. E aí foram 3 que ganharam, né? No mesmo ano. Porque eles foram considerados padrinhos da inteligência artificial. É o pai da inteligência artificial que tá falando que vai dar merda? Não. Esse é o problema. Um dos pais acha que vai dar merda e o outro pai acha que não, que é o Ian LeCun. Entendeu? É briga de família. É briga de família. Então, existe essa questão, assim, né, de narrativa também. O fato é que a gente pode entender isso como um risco existencial e tratar de alguma forma, né? Mas tem essa disputa de narrativas também. Mas tem um lance que é o seguinte, o papo tá muito sério, né, Diogo? O papo tá muito sério. A gente tá falando aqui de risco existencial, tá falando aqui sobre a humanidade acabar, mas eu gosto da fofoca. A gente já começou a falar da briga de família, eu já fiquei empolgado, sabe? É a coisa que eu quero mandar no zap pra família, falar assim, pra galera lá de casa. Você não sabe o que tá acontecendo lá na casa da inteligência artificial. É pai pra um lado, é mãe pro outro, tá uma zona. Os padrinhos tudo brigado. Tudo brigado. Um entra na sala, outro sai. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. E eu sei que tem uma galera que pensa umas coisas meio estranhas aí nesse instituto do Future of Life, né? É um papo aí que parece teoria da conspiração, meio sociedade secreta. Tem aperto de mão estranho? Será? Não sei, eu não participo. Não foi convidado. Não foi convidado, né? Não foi convidado ainda. Fica a dica, hein, gente? Tá esperando o convite aqui, ó. Manda pro meu e-mail o convite que eu analiso. Uhum. É tipo, sinta, acho que não sai mais. Mas como vamos lá. Esse negócio aí? Mas acho que é o seguinte, acho que a gente entender, né, essa questão, eu acho que é legal saber de onde veio, assim. Acho que para entender todo esse movimento, né, que acontece para esse olhar para a inteligência artificial como risco existencial, acho que a gente tem que entender 3 principais movimentos. 3 movimentos filosóficos que guiam esse processo, né? O existencial não tá aí à toa, né? Não tá aí à toa. Acho que são 3 correntes filosóficas que vão ajudando a impulsionar essa discussão. O primeiro deles é o transhumanismo. Já ouviu falar de transhumanismo? Você tá cheio de palavrinha difícil hoje, Não, hein? hoje veio umas palavrinhas meio tensas aqui. Mas a gente vai explicar com calma, tá, pessoal? Transhumanismo. A audiência já ouviu falar de transhumanismo? Eu vou acusar aqui. A primeira vez que eu ouvi falar de transhumanismo foi lendo Inferno do Dan Brown. Ah, é? É. Lá tem um cara que é adepto disso. E aí o plano dele é matar metade da população mundial, porque ele tá achando que tem gente demais pressionando os recursos naturais. Se matar metade, acaba a guerra, acaba a fome, acaba a briga de família. Acaba a briga de família. Essa é a ideia genial dele. É a ideia genial dele. Então, e o transhumanismo é isso, né? Não é matar metade da população. Mas assim, o transhumanismo, vamos pensar da onde ele vem, né? Um dos principais nomes do transhumanismo, ele foi pensado pelo Julian Huxley. Peraí. Huxley. Esse sobrenome não é o Silva o Huxley, é um nome famoso. É um nome famoso. É um nome famoso. Por quê? Ele é irmão do Aldous Huxley. Que é o escritor do Admirável Mundo Novo. Né? E esse cara tem uma... Será que eles conversavam? E esse cara tem umas histórias interessantes, sim, porque ele foi um dos caras que começou a pensar o transhumanismo e escreveu, inclusive, também um dos manifestos. E o mais legal, o mais interessante, na verdade, é que ele foi o primeiro diretor da Unesco. Né? Então, a Unesco, poucas pessoas sabem, mas a ONU ela surge como uma forma de você proteger o mundo contra guerras, e a Unesco queria levar a humanidade para um próximo patamar, né? Então, o transhumanismo traz essa ideia de você reduzir e eliminar o sofrimento do mundo pela tecnologia. Então, traz um olhar falando assim, não menos antropocêntrico, sabe? O humano é bastante inteligente e tal, mas ele tem que cuidar do planeta também. E ele pode reduzir tanto o sofrimento dos outros, das outras espécies, do mundo, e de si mesmo através da tecnologia. Então,
investe e acredita muito na tecnologia. Falando assim até parece bom, mas eu imagino que tenha outros movimentos, né? Qual que é o segundo? Tem outros movimentos. Aí tem o longo-termismo. Porra, de novo outra palavra Longo-termismo. difícil. O longo-termismo também é um movimento filosófico, mas que ele busca muito pensar na sobrevivência da espécie. E aí ele pensa no longo prazo, né? Então, pensando sempre no que vem a seguir. Só que isso também tem algumas questões, porque ele foca muito nas ações presentes, né? Pensando no futuro. E aí você acaba negligenciando os problemas atuais, os problemas que estamos vivendo hoje, né? E aí, por fim, tem um outro movimento que é o altruísmo eficaz. Parece hashtag no Instagram. O altruísmo eficaz também é uma filosofia, um movimento social, filosófico, que tenta aplicar assim, evidências e a razão, então, para tentar, de alguma forma, beneficiar os outros, né? Então, é a combinação desses três fatores. Acreditar muito no poder da tecnologia, é você focar muito no longo prazo e tentar usar muito a razão, né? Só que tudo isso tem alguns problemas, né? Então, você pode, por exemplo, menosprezar alguns grupos, né? Você tem um olhar de uma visão ética, moral muito utilitarista, né? Então, por exemplo, às vezes para beneficiar um grupo maior, eu posso prejudicar um grupo menor, né? Então, tem essas contradições que existem dentro desse grupo também. Mas quando a gente está falando de risco existencial, esses principais nomes, eles acabam, de certa forma, envolviendo com alguma dessas correntes filosóficas, né? Ou seja, é gente que pensa em inteligência artificial, mas pensa nos riscos de médio, longo, curto e longuíssimo prazo. Bom, eu acho que a gente vai ter conversas para mais episódios como esse e já sabe, né, gente? Se a gente não voltar no próximo episódio, os transhumanistas prevaleceram, a IA massacrou todo mundo e a gente não vai estar mais por aqui. Vamos para o primeiro quadro. Bom, Diogo, agora a gente vai para aquele quadro em que a gente brinca com a vida como se ela fosse uma rede social. Ou seja, se a gente gostou, a gente dá like, se a gente não gostou, a gente vai de arrasta para cima. E para essa semana, a gente tem uma coisa saborosa, cara. Você gosta de assinatura, né? Assina um monte de coisa, assina serviços de streaming. Tô sabendo até que você assina a compra do supermercado. Mas pintou uma ideia de uma assinatura de algo imprescindível, cara. Mouse. Você paga uma mensalidade e você tem mouse pra vida toda. Você vai de arrasta nessa ideia? Cara, eu tô tentando processar. Que ideia é essa? Pera aí, eu pago e eles vão trocando o mouse, é isso? A ideia era essa. É. A ideia era essa. Vai de arrasta ou não vai? Não, você tem Não ideia? Como é que eles chegaram nessa ideia? Porque não é uma escolha difícil. Eu tô achando tão idiota a ideia que eu tô tentando... Cara, eu nem uso o mouse mais. Eu uso o touch do notebook. Não é pra você esse serviço, cara. Não mas é pra imagina, mim. Então imagina a quantidade de gente. Então eu vou de arrasta e minha justificativa é essa. Não é pra mim esse serviço. Ó, a empresa é a Logitech. Uhum. E a ideia foi aventada numa entrevista de um dos executivos Bambambam para um podcast, que ele falou que ele estava até pensando em usar esse negócio de assinatura que está tão na moda, né? Você faz assinatura de qualquer coisa, que ele está pensando também em fazer assinatura de mouse. É uma ideia que, assim, no papel faz sentido, porque ele está pensando em receita recorrente, vai pingar toda hora alguma coisa lá na conta. Um cascalho. Um cascalho ali na conta da Logitech. De vez em quando ele vai ter que mandar um mouse para alguém. De vez em nunca, né? Muito provavelmente. E a empresa vai ganhando dinheiro. Não, a empresa é boa. Tô perguntando quem que assinaria esse negócio. Vai fidelizando a galera. Gente, se algum de vocês pensou em assinar isso, ou se em algum momento achou que assinaria isso, manda mensagem pra gente. Manda mensagem pra gente. A gente quer conversar com vocês. A gente precisa. Então eu vou de arrasta, cara. Não tem como não ir de arrasta, né? Não tem como ir de arrasta, né? Puta, cada ideia que surge. Meu Deus. Vamos voltar a falar sério agora. Nossa. Já tá rolando aquele burburinho, aquele disse-me-disse, que tá difícil de não ouvir. Que o Google tá ficando ruim, tá ficando pior. Quando você busca alguma coisa, vem um resultado diferente, uma coisa que você não tá mais acostumada. Você tem sentido isso? Você tem percebido isso? Tá chegando até você? Eu tenho sentido um pouco. Sempre que eu faço uma busca no Google, assim, eu tô recebendo uma quantidade muito grande de links patrocinados no começo e também embaixo. E aí no miolo, ali na meiuca, que é o resultado da busca mesmo, né? Que não são as coisas patrocinadas, tá vindo coisas esquisitas, assim, né? Então, eu sinto, pelo menos pode ser uma percepção minha,
Mas antes eu acho que eu usava o Google com mais certeza, assim, sabe? Tipo, gostava mais do serviço. Agora tá meio boca. Parece, né? Bom, essa opinião não era só sua. Tem gente que estuda exatamente o impacto da tecnologia na vida das pessoas, assim como você, que também está notando isso e já tem até ideias do que pode ter causado isso. O Cory Doctorow, que é o cara que previu o infoapocalipse. Eu adoro ele. Ele tem uns livros legais. Ele previu que a gente ia entrar no momento em que a informação, por ser tão facilmente de chegar nas pessoas, alguns indivíduos iam começar a produzir informação falsa numa quantidade tão grande quanto a verdadeira que a gente não ia saber o que é falso ou verdadeiro. Parece que é o momento que a gente está. Ele também percebeu que o Google está ruim. Ele está com um foco maior em conseguir lucro com anúncios e conteúdos de SEO nesse momento em que as Big Techs estão se capitalizando com corte de custos para investir em inteligência artificial. Ele falou isso para o repórter da Folha, o Pedro Martins, que cobre tecnologia lá. Mas só que isso, na boca dele era só uma opinião. É uma opinião qualificada, com certeza, mas um grupo de pesquisadores alemães falou assim, cara, não dá pra gente só ficar nesse disse-me-disse. Eles mediram. Só que eles não olharam só para o Google. Não é só o Google que faz pesquisa na internet, né? Eles analisaram o Google, o DuckDuckGo e o Bing. Eles fizeram quase 8 mil buscas, 7.500 buscas, e aí eles constataram, o Google está mesmo mais burro. Está mesmo mais burro e por algo parecido com o que falou o Doctorow. Ele disse que o problema inicial são o acesso de programas de afiliado. Tem que colocar muita coisa antes de começar os resultados. Por práticas comerciais, que são focadas na venda de um item ou na descrição de alguma avaliação, sabe? E não na informação que as pessoas precisam. Um outro aspecto é que o resultado sempre está vindo com menor qualidade textual, por causa de uma geração automática de conteúdo, que a gente já vai falar o que é isso, né? E além disso, a linha do conteúdo que é útil e a linha do spam está cada vez mais... Sabe quando você não consegue ver direito? Eles conseguiram constatar isso. Só que a gente está no momento em que a pesquisa do Google, não é só a pesquisa do Google, agora tem muito mais em torno dela e o próprio Google cria novas ferramentas para tornar a pesquisa mais atraente e atingir o momento que a gente está vivendo atualmente, que é da inteligência artificial. E esse é um dos causadores justamente do problema, né? Sim. Você falou do Cory Doctorow, só vou fazer uma voltinha, porque lembrei de uma coisa, que acho que ele que criou um termo que é muito bom. E eu vou tentar lembrar o termo agora, tá? Que acho que é enshitification. É um termo que ele criou o shit, né? Shit. Seria um embosteamento. Ele criou esse termo, enshitification, sei lá, tô traduzindo como embosteamento, que eles falam da tecnologia, né? Que ele fala que as empresas de tecnologia, elas chegaram num patamar de uma dominância que agora os produtos que elas criam é só para empostear a sociedade, sabe? E elas conseguem fazer isso por conta de ter um poder tão grande de monopólio e de lobby que ela vai barrando as regulações, assim. É só... Fecha agora o parênteses, depois a gente pode discutir sobre esse termo do Cory Doctorow. Mas é isso, né? Então, eu acho que os próprios buscadores, eles estão tendo essa dificuldade no processo de indexação de conteúdo, né? Para distinguir o que foi feito por humano, o que foi feito por inteligência artificial. Recentemente, a gente teve vários casos do Google Imagens indexando imagens feitas por inteligência artificial como se fosse artistas famosos, sabe? Então, por exemplo, imagens feitas por IA que eles colocavam como se fosse tipo Picasso ou outros, né? O Hopper, que é um outro artista que eu gosto, também foi indexado ali e estava em destaque no Google, sabe? Então tem essa dificuldade também, né? E tem essa ideia de você equilibrar, né? Porque uma boa parte de receita do Google, a parte mais considerável, assim, vem dos anúncios no buscador. Então, obviamente que eles têm que priorizar isso como fonte de receita, só que, de alguma forma, prezar pela qualidade de experiência do uso do usuário, né? Então, tem esse desafio. O Google fala que não, que
tá tudo bem, então imagina, nosso serviço está cada vez melhor, né? Uhum. Tanto que dominamos 90% do mercado e tal, mas muita gente vem falando isso, né? O que o Google disse a respeito dessa pesquisa foi o seguinte: esse estudo em particular observou poucos conteúdos de revisão de produtos e não reflete a qualidade geral e a utilidade da busca para os bilhões de requisições que vemos todos os dias. Ou seja, 7.500 buscas por ano, que também um volume que também compreende DuckDuckGo e Bing, é pouco para ver as bilhões de buscas que o Google faz. A questão assim desse estudo, né, acho que a grande limitação, vamos colocar assim, é o seguinte, não é nem a quantidade, assim, mas a questão de amostragem, porque, cara, você consegue fazer pesquisa de tudo no Google, sabe? Exato. Ele tem um universo gigantesco, é um propósito geral, uma ferramenta de propósito geral, né? Então, precisaria até ser algo setorizado, sabe? Eu quero buscas que são, tipo, sobre informações específicas, sabe? Sobre eventos que vão acontecer em locais. É um tipo de busca. Eu quero saber qual que é valores de índices econômicos. É um outro tipo de busca. Eu quero saber sobre eventos históricos. É um outro tipo de busca. Eu quero saber o resultado do jogo do Tricolor, entendeu? É um outro tipo de busca. E aí acho que precisaria até ser pensado esse formato, assim. Então, é um estudo que traz, assim, acho que algumas evidências, mas ele tem suas limitações também, né? Agora a reviravolta. Porque o estudo detectou que uma das coisas que faz com que a galera ache que o Google está ficando mais burro é o conteúdo, é aquele conteúdo que é meio genérico, que não tem um tom pessoal, que parece que foi feito, e foi de fato feito por uma máquina, sabe? Por inteligência um artificial. ChatGPT da vida. O Google acabou de publicar um estudo da DeepMind, que é a divisão de inteligência artificial, que constatou que a busca está sendo invadida justamente por conteúdo feito por inteligência artificial. Ou seja, aquilo que depõe contra a qualidade da busca foi detectado pelo dono da busca. E o Google detectou que esse tipo de uso é feito para manipular a opinião pública, ou seja, não só para aparecer nos primeiros locais da busca, mas para manipular a opinião pública, para gerar lucro para quem faz esse tipo de coisa, porque vai ter acesso, é uma máquina de spam, uma máquina de fazer conteúdo que é muito mais barata, você não precisa pagar R$2.000 pro Zezinho das Covas, você pede para uma pessoa só escrever pronto e fazer texto a rodo, e para cometer fraude também. É muito mais fácil você cometer uma fraude. Ou seja, nada de bom vem daí. E a dificuldade que tem de lidar com esses conteúdos sintéticos, né? E vai continuar, porque ficou mais fácil e mais barato produzir uma quantidade muito grande de textos e textos mais otimizados, porque você consegue criar um texto que não é só argumentativo, ele vai ter algumas características que são boas para o SEO, né? Que é a otimização para busca. E aí ele acaba indexando melhor do que um texto feito por um baita jornalista que fez uma apuração, só que ali o jornalista não tem, de repente, a mesma vamos dizer, conhecimento para customizar coisas específicas para fazer o melhor SEO possível. E ele está preocupado com outras coisas, com a informação. Claro, não, exato. Não para o texto ser lido por uma máquina, apesar de ser uma obrigação também, né? Não, exato. Então, acho que esse é o lance, né? Então, o que acontece é que esses textos, eles são gerados para afetar o humano, para, de repente, causar algum tipo de manipulação, mas eles não são escritos para os humanos, eles são escritos para as máquinas, né? Então, isso é uma dificuldade que o Google vai precisar ter. Em março, quando o Google notou que isso tem acontecido com muita insistência, ele mudou o algoritmo para passar a penalizar textos e imagens gerados por inteligência artificial. Ou seja, quando o buscador do Google notar que é algum conteúdo produzido por um ChatGPT ou mesmo pelo Gemini, ele vai jogar para baixo na busca. Ele vai começar a esconder esse tipo de coisa. Por um lado, isso é benéfico, porque a gente vai começar a lidar com coisas feitas por humanos, com uma visão sobre o mundo feita por alguém de carne e osso, que quer queira, quer não, vai tentar imprimir a visão dela, mas é a visão de um ser humano. E, por outro lado, parece que é um tiro no pé na estratégia do Google de cada vez mais otimizar o serviço da busca com inteligência artificial, né? Eu acho que o que a gente vai entrar agora, acho que esse ano, 2024, a gente começa a criar uma nova história que é o futuro da busca.
sabe? Porque acho que a busca ela não vai ser mais igual a gente fez. Eu acho que essa dor que todo mundo tá tendo de achar que o Google tá mais burro e tal, é uma coisa até transitória, porque a gente vai entrar, acho que, num novo paradigma de busca e a gente vê novos serviços sendo criados, né? Exato. Então, a gente tem o próprio AI Overview do Google, que é a inteligência artificial no buscador, então ele já lê e resume as paradas para você e tal. Tem o Search GPT, que foi lançado agora, que é a busca da OpenAI. No Gemini, ele já está integrado com a web, então você consegue fazer perguntas. Quanto foi o jogo do São Paulo ontem? Ele traz a resposta e você vai ter outros buscadores, como o Perplexed, né? Então, acho que a gente vai entrar num novo universo de busca para o futuro, né? Que a gente pode depois discutir isso a gente precisa aprofundar isso depois. Exato, mas para concluir, o que está acontecendo agora é que a gente tinha uma relação com a busca que era de um jeito quase que analógico, porque a gente entrava na internet por meio do Google para chegar a algum lugar. O Google funcionava como uma ponte. A gente não sabia muito bem para onde a gente queria ir, falava assim... Ele mostrava os caminhos. Mostrava os caminhos. Mostrava as estradas possíveis. Exato. E agora a gente vai ter que se comportar com a busca de um jeito um pouco mais safo, porque não vai ser mais uma ponte, vai ser um elevador. Você tem que saber para onde você vai e você vai ter que só entender em qual andar você vai parar. Por que eu estou fazendo essa metáfora? O AI Overview, ele vai deglutir a informação de algum site e ele já vai entregar para você. De alguma forma, você vai ter que saber se alguma coisa daquele assunto, para se ligar se tem alguma bobagem ali, se você tem que se aprofundar de alguma forma, se você tem que fazer novas buscas e se você tem que buscar outra fonte. A complexidade é que você vai conseguir conversar com o AI Overview, ou seja, você vai poder ir parando no elevador de andar em andar até conseguir ter a sua dúvida satisfeita. Isso vai exigir da gente algo que até agora a gente não teve, que é letramento digital. É um outro processo, é outro nível de interação, né, cara? A gente vai conversar com a busca. Esse que é o lance, né? A gente vai conversar com a busca e isso traz uma série de desafios, né? Tanto éticos, quanto de letramento, quanto econômico, né? Porque se o Google está lendo e degustando todo o material para te entregar algo pronto, você não está acessando o conteúdo original, as pessoas não estão recebendo por isso e tal. Teve o caso recente da Meta, né? Do buscador, do Meta AI, e a da Meta chama Meta, como a gente chamou aqui também. No Canadá tem a lei, né, de jornalismo, então precisa ter uma remuneração. Então o Facebook falou, não quero mais jornais e links aqui na minha plataforma. Só que quando alguém faz pesquisas no Meta AI, no Canadá, ele vai nos jornais, lê, traz a informação resumida. É o Dibre. Dibre da IA. Não tem link de notícia no Facebook. Mas tem o conteúdo ali. Mas se você perguntar para a IA da Meta, ela fala assim... Não tem aqui não, mas eu dou um jeitinho de te contar. Não, ela vai, escuta a fofoca e traz. Leve e traz. Mas o ponto é que ela conta do jeito que ela quer, né? Exato. Esse é um outro desafio. Aí é um desafio ético de transparência, porque ela pode estar ou buscando de fontes específicas ou redigindo o texto de uma outra forma, né? E ainda que ela aponte os links, muito possivelmente a maior parte do tráfego não vai acessar os links originais. Exato. A gente começou falando se o Google estava ficando burro e, na verdade, ele está... Não é que ele está ficando burro, mas ele está passando a pensar diferente. E pensando diferente, a gente vai ter que se acostumar com esse jeito de pensar se a gente quiser continuar a usar esse sistema, né? Assim, acho que é uma área de pesquisa que eu acho fascinante, que é essas mudanças de comportamento a partir do uso da tecnologia, né? Então, eu acho que vai mudar muito a forma como a gente busca e vai consumir informações com esses novos paradigmas de buscadores, né? Tanto o AI Overview no Google, quanto o Search GPT, quanto o IA da Meta. Cara, todas essas transformações vão dar muito pano para manga pra gente aqui. Mas o lado bom é que a gente sempre vai estar discutindo aqui, né, pessoal? Então vocês podem acompanhar tudo por aqui. Exato. A conversa termina por aqui, mas o assunto não. Bom, esse foi o Deu Tilt, o podcast do UOL dos Humanos por Trás da Máquina. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortiz. Segue a gente no YouTube lá do UOL. Wow.